O nosso projeto, Barco de Jesus, é um projeto que a gente tem interesse de animar a formação de novos evangelizadores. Essa é uma pretensão muito grande. Tá? Não é tanto um espaço de formação de uma outra forma que possa ter para se fazer o estudo da Palavra de Deus. O nosso interesse é que a gente possa refletir, estudar a Palavra de Deus, orar a Palavra de Deus, mas ao mesmo tempo a gente ter essa vontade de ser pescadores de homens, a gente ter uma experiência com Deus, para a gente também fazer a nossa missão, onde a Palavra de Deus precisa ser levada. Não é um curso para que simplesmente se encher intelectualmente de conhecimentos e depois, tem mais um curso, eu estou me doutorando em cursos de Bíblia, de cursos de igreja, e fica por isso mesmo, as coisas não mudam. O nosso interesse aqui, então, é animar a formação de novos evangelizadores. Quando a gente fala de evangelizadores, pessoas que têm uma experiência de Deus e que testemunham essa experiência de Deus para os outros. Porque nós precisamos muito no mundo de hoje de pessoas que testemunham o que Deus está fazendo em suas vidas para as outras pessoas. Deus está fazendo tantas maravilhas, tanta coisa boa, e muitas vezes a gente não quer transmitir essas graças que Deus vai fazendo em nós para os outros. Então é uma motivação ou uma animação para que a gente seja mesmo pescadores e pescadoras de homens e mulheres. E eu me contento, bem-vindo, Miguel, pode se aproximar mais se quiser. Então, nós temos também assim, a intenção de oferecer esses cursos e que sejam mesmo grupos pequenos, porque a gente estudando sobre o barco de Jesus, a barca de Nosso Senhor, era uma barca que conduzia mais ou menos de 12 a 15 pessoas. Então não era uma barca que fosse um grande navio, era um espaço pequeno que Nosso Senhor ia lá tentando com o pessoal ir de um lado para o outro, e ali Nosso Senhor ia convivendo com os discípulos, com os apóstolos, e naquele grupo pequeno ele ia fazer a sua formação. Então eu penso também que a gente, como grupo pequeno, não precisamos querer encher isso aqui. Uma outra vez, se for se encher, ótimo, maravilhoso. Mas a gente sendo um grupo pequeno, a gente tem condições de trabalhar melhor, não é? As nossas trocas de ideia. Bem, exatamente pensando que esse curso é um curso numa perspectiva de evangelização, não é um curso de teologia. Também não é a minha área específica, a área de Bíblia. Vocês sabem que eu tenho algumas formações por aí. Minha área é mais na parte moral da igreja. Mas isso não me impede que a gente, dentro desse curso, a gente possa também trocar umas ideias na perspectiva de evangelização para a comunidade. Exatamente pensando que esse curso seria um curso na perspectiva de evangelização, eu convidei o Ricardão, o famoso Ricardão, tá? Né? O Ricardão, para me ajudar nesse curso, no sentido que eu vou trocar umas ideias e o Ricardo vai completar com sua experiência de vida, uma perspectiva que ele acha que é interessante para o evangelizador, e muitas vezes, por mais que a gente queira descer uma experiência mais de evangelização, às vezes os padres são muito voador, ficam voando lá em cima, e não consegue aterrissar bem, às vezes, na realidade de vida do povo. Então, a nossa perspectiva é exatamente então essa, tá? Que a gente possa trazer a nossa vida, contrastar com o Evangelho. Outra coisa também que eu acho importante é assim, vocês sabem que eu sou professor de teologia, mas eu critico muito o estudo de teologia. Os meus alunos sabem, fazem algumas observações sobre isso, e eu vou trazer essa crítica para cá. Eu não acho interessante quando a gente estuda teologia, coisas sobre Deus, e a gente deixa a nossa experiência de Deus de lado. Como se a nossa experiência de Deus fosse alguma coisa assim infantil, não é? Uma coisa que era para deixar para trás, uma coisa ingênua, uma coisa à toa. E esse negócio que eu vivia se pensando, isso é coisa muito à toa. Importante é a gente pensar assim, de uma forma nova, como a gente descobriu, e a gente acaba esquecendo, não é? Aquela experiência de Deus que a gente fez, para ficar com uma coisa muito racional na cabeça. Então, o estudo
a reflexão, a meditação, a oração, ela tem que partir da experiência que nós temos de Deus. Se nós deixamos de lado a experiência de Deus, para poder pensar coisas completamente diferentes, como se aquilo não tivesse sentido, a gente acaba fazendo uma grande ruptura. E essa ruptura foi a ruptura que fizeram os fariseus. Os fariseus, eles tinham uma compreensão na cabeça de Deus. Quando Deus se manifestou na frente do nariz deles, eles não conseguiram aceitar, porque eles ficaram com a cabeça tão cheia de informação e esqueceram de ver o que Deus estava dizendo diante deles, na frente deles. A experiência de Deus concreta diante deles, que era a própria pessoa de Jesus Cristo. Então nós temos que ter essa atenção, temos que ter esse cuidado quando a gente também estuda, para que a gente não caia na experiência dos fariseus, achar que essa experiência de Deus é uma coisa assim à toa. Bom, e nós escolhemos, para começar esses cursos semanais, o Evangelho de São Marcos. Por que nós escolhemos o Evangelho de São Marcos para ser um dos primeiros cursos, depois logo dos profetas que nós fizemos com a professora Aida? Porque nós fizemos uma assembleia paroquial aqui, que nós apresentamos o projeto do barco e apresentamos as viagens de Nosso Senhor pelo mar da Galileia. E um evangelho que é muito forte na presença dessas viagens, assim de uma forma muito concreta, é o Evangelho de Marcos. Porque o Evangelho de Marcos apresenta Nosso Senhor na missão, colocando a mão na massa. Tem poucos discursos no Evangelho de São Marcos. É aquele evangelho que Nosso Senhor está indo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e viajando para um lado, viajando para outra cidade. Quando a gente começa a ver Nosso Senhor no Evangelho de São Marcos, parece que Nosso Senhor está assim, com todo o pique, indo para um lado e para o outro, feito uma barata tonta, mas não está de barata tonta, não tem nada, mas no sentido de urgência de anunciar a palavra, não é? Então, exatamente por causa dessa relação com o barco, nós pensamos no Evangelho de São Marcos. Mas também por causa de outro motivo, porque nós hoje, nesse ano, nós estamos no ano que estamos na liturgia dominical, escutando o Evangelho de São Marcos. Mas muitas vezes nós escutamos o Evangelho de São Marcos assim, um texto aqui, um texto acolá, um texto aqui, um pedaço acolá, e muitas vezes nós perdemos o conjunto do que o Evangelho está nos falando. Porque o Evangelho de São Marcos ele tem uma característica muito própria, como também tem o Evangelho de Mateus, como tem o Evangelho de Lucas, como tem o Evangelho de João. E muitas vezes a gente fica no domingo ali, como se tudo fosse a mesma coisa, como se tivesse diferença. É belo, é bonito, é gostoso, quando a gente também está na liturgia, experimentando essas nuances, essas diferenças da mensagem do Evangelho de Nosso Senhor. Então, por isso nós estamos aqui com o Evangelho de Marcos, numa perspectiva também de animar nossa espiritualidade do barco de Jesus e de formar e animar a formação de evangelizadores, de pescadores e pescadores de homens e mulheres. Tenho aqui algumas pequenas informações sobre o Evangelho. Algumas pessoas aqui já têm cursos avançados, outros têm menos, outros estão fazendo curso pela primeira vez. Quem está mais avançado tem um pouquinho de paciência, que a gente vai começar de coisas bem simples, que é importante todo mundo saber, tá? Então, assim, nós temos 4 evangelhos, né? Nós temos o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, não é? Esses 4 evangelhos, tá? Ele tem coisas que são próximas e diferentes. Esses evangelhos aqui primeiros, 3 evangelhos, parece que eles têm a mesma estrutura. Parece que um assim, um complemento do outro. Dizem alguns estudiosos que Marcos provavelmente foi o primeiro texto escrito dos evangelhos, que depois Mateus e Lucas se basearam em Marcos para poder escrever os seus evangelhos. Eles pegaram aquele evangelho que era muitas vezes só a missão e colocaram dentro dos evangelhos, não é? Os discursos. Já o Evangelho de São João é um evangelho completamente diferente na sua estrutura dos outros evangelhos.
Só no Evangelho de São João que nós temos o poder de Caná, né? A ressurreição de Lázaro. Temos histórias muito específicas que só tem no Evangelho de São João. Bom, por isso mesmo que esses são muito parecidos, eles são chamados evangelhos sinóticos. Por que são chamados evangelhos sinóticos? Sim, com, óticos, com olhar. Se você for ver a estrutura de um e de outro, é como se você pudesse abarcar os evangelhos de uma vez só. Quando nós falamos evangelhos sinóticos, estamos falando só desses três evangelhos. E o Evangelho de São João é uma história diferente. Então, o Evangelho de Mateus abre o Novo Testamento. Não é? É o primeiro livro do Novo Testamento, do Apocalipse, o último. Quando a gente lê Marcos 4, 2, é o Marcos capítulo 4, versículo 2. Não é? Se eu boto um traço, o hífen e boto 5, é Marcos capítulo 2 a 5. Se eu ponho Marcos 2.5, é o capítulo 2 que pula para o versículo 5. Se eu ponho 4.2.5, ponto e vírgula, e boto aqui 3.4, é o Evangelho 2.5 e vai para o capítulo 3.4, capítulo 4, versículo 5. Se eu ponho 4.2.S, é 4.2, versículo seguinte. Se eu ponho 4.2a, é a metade do versículo. Se eu ponho 4.2b, é a segunda metade do versículo. Ok? São coisas pequenininhas que a gente precisa saber para poder se situar dentro do Evangelho. Uma das primeiras informações que eu coloquei aqui para vocês é que esse testemunho do Evangelho provavelmente é um testemunho de um cara que viveu muito próximo de São Pedro. Dizem que o Evangelho de São Marcos é o ensino de São Pedro que São Marcos pegou e escreveu. Esse São Marcos, ele é citado algumas vezes no Atos dos Apóstolos. Por exemplo, na casa dele, no 12:12, diz que a mãe dele, Maria, cedia a casa para a oração da comunidade. Então era uma pessoa que tinha uma família ligada à igreja. Em 1 Pedro 5,13 diz que ele está em Roma, o São Pedro. Em 5,13 ele sai em missão com São Paulo. Em 15:16-40 São Paulo já não quer mais, há uma desavença. Parece que ele não gostou de alguma coisa da viagem e não queria mais viajar com São Paulo. Depois São Paulo não quer mais saber dele. Tem uns desencontros dele com São Paulo, e aqui está no 15. Mas, mais do que isso, provavelmente Marcos foi uma testemunha ocular. Uma testemunha que viu com os próprios olhos a festa de Nosso Senhor. Essas pessoas que viram Nosso Senhor com os próprios olhos, elas têm uma grande importância na tradição da Bíblia, do Novo Testamento, na igreja. Porque não foram pessoas quaisquer que escreveram de ouvir falar. Foram pessoas que tiveram mesmo a convivência com Nosso Senhor. Então, uns acreditam que São Marcos, ele teve, provavelmente, uma convivência muito próxima de Nosso Senhor e dos fatos que ele escreveu, além de estar com São Pedro. Por que isso? Porque nos evangelhos tem alguns detalhes que dizem que são atribuídos a ele, porque são detalhes que não tem nos outros evangelhos, e que provavelmente é um detalhe que é tão específico que só se a pessoa tivesse visto, poderia de fato dizer aquilo. Então, por exemplo, no 4:38, na viagem do barco, na tempestade, provavelmente não estavam só os apóstolos, estavam os apóstolos e algum outro metido no meio, dentre eles João Marcos. Por quê? Porque no evangelho dele, quando ele está escrevendo a tempestade em alto mar, Nosso Senhor está dormindo sobre um travesseiro. Nosso Senhor está numa boa, não é? Sobre o travesseiro. Então, esse detalhe não temos nos outros evangelhos. Então diz que é uma coisa muito específica daquele autor.
Então, isso nos leva que esse autor desse evangelho, ele não só escreveu o testemunho de São Pedro, mas também escreveu tendo participado da missão do Senhor. Também disse que lá, quando nosso Senhor vai ser preso, né, que ele vai atrás, um jovem vai atrás, e depois encontra esse jovem, descobre esse jovem e fala dele, ele foge, estava coberto de pano e foge nu. Esse detalhe também de um jovem que foge nu, diz os estudiosos que é Marcos. Então é interessante também que ali no Getsêmani, naquele momento do processo do que Jesus é entregue, ele também está muito próximo daquela situação da Páscoa do Senhor. Isso é muito precioso para nós. Então nós estamos diante do evangelista, tá? Que não foi apóstolo, mas estava ali na convivência com os apóstolos. Então para nós é muito importante, primeiro, que ele tenha tido esse contato com o próprio Cristo e que também ele traga para nós o testemunho de São Pedro, o Evangelho de São Pedro. Por que o Evangelho de São Pedro? Entre os primeiros cristãos havia uma tradição que a maneira de anunciar o Evangelho era daquele cara. O Evangelho de São Pedro, o Evangelho de São Paulo, o Evangelho do outro apóstolo. O que era esse Evangelho? Era a maneira que cada um anunciava o próprio Cristo. Bom, então nós temos aqui uma primeira coisa que nós precisamos ver, que é uma estrutura geral do Evangelho, tá? Essa estrutura geral tirei da Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém apresenta esse roteiro aqui. E eu reduzi o roteiro para 4 reuniões que nós vamos ter para as 4 quartas-feiras. A Bíblia de Jerusalém tem a preparação para o ministério, que é o nosso assunto hoje. Temos o ministério de Jesus na Galiléia, fora da Galiléia, em Jerusalém, morte e ressurreição. Nós vamos ver isso aqui hoje, isso aqui no próximo encontro, tá? Provavelmente o ministério de Jesus na Galiléia, o barco, depois esse aqui e esses dois juntos. Então, viagens de barco na Galiléia, viagens fora da Galiléia e o processo de Jesus, morte e ressurreição do Senhor, segundo o Evangelho de Marcos. Porque esse será o nosso esquema. Também tem algo assim, geral, que é bom que as pessoas saibam. Quem falava muito desse esquema era o Padre Caetano. O Padre Caetano, ele era considerado um dos experts no Evangelho de São Marcos, porque ele chegou aqui no Brasil por volta de 67. Antes de ele chegar no Brasil, ele já era considerado aquele teólogo que tinha a última palavra sobre o Evangelho de São Marcos. Eu estudava com ele aqui, vi pessoas de Roma, de fora, que tinham estudado os livros dele. Ele mora aqui e iam fazer o que ele faz uma questão de conhecer. Então, desse especialista, que era o Padre Caetano, ele vai falar sobre a missão de Nosso Senhor, que começa a vida pública aqui em 1,14. Ele vai dizer que o Evangelho de São Marcos ele tem um esquema que sobe e um esquema que desce. O esquema vai até chegar a um auge. Esse auge, ele vai dizer que vai ser na profissão de Pedro. Quando Pedro e Cesareia de Filipe disser: Tu és o Cristo, Filho de Deus, aí Nosso Senhor sobe para Jerusalém. Só depois que os apóstolos, os discípulos, reconhecem que Ele é o Filho de Deus, o Messias, é que Ele desce para Jerusalém. Também nós temos duas coisas belas. Aqui nós temos a profissão de fé da igreja, e aqui nós temos a profissão de fé de um pagão diante da cruz do Senhor. De fato, esse era o Filho de Deus. Então também dizendo que o Evangelho de São Marcos é o ensino que Cristo é o Filho de Deus, que é o que nós vamos ter na introdução, que Nosso Senhor é o Filho de Deus, que vai se confirmar com a profissão da igreja, mas essa profissão de fé vai se abrir para todos os gentios, para os pagãos, para aqueles que não eram da terra de Israel, que não eram judeus.
Então o Evangelho é como que uma abertura da revelação do Cristo, ou do ministério do Cristo, para toda a humanidade. Isso aqui como esquema geral, ok? Até aí tudo bem?